Eu vou fazer com essas rosas vermelhas, mas você pode fazer com qualquer tipo de rosas. Apesar de serem rosas, vamos dizer, até orgânicas, elas estavam do lado de fora, então eu despetalhei e higienizei. Lavei delicadamente, umas até eu acabei amassando, mas elas estão limpinhas. Eu pesei, aqui eu tenho 20 gramas de pétalas de rosas. Eu não quero deixá-las inteiras assim, senão depois vai ser até feio na hora de você servir a geleia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar algumas pétalas, inicialmente, umas 4, 5, e com uma boa tesoura, eu vou cortar fatias fininhas das minhas pétalas de rosa. Assim, será mais fácil até e mais delicado de você servir a sua geleia. Agora que as minhas pétalas estão devidamente fatiadas, eu quero antes falar uma coisa que eu esqueci. Essas rosas, 2 rosas, eu ganhei há 2 dias atrás. Só que eu não tive a oportunidade de fazer, porque eu não tinha a espumante rosé. Então, o que eu fiz? Eu despetalhei as rosas, coloquei as pétalas num saquinho próprio para alimento, fechei bem fechadinho e deixei na geladeira. Porque da outra vez que eu estava tentando fazer experiências com pétalas, eu bobeei, deixei em temperatura ambiente do lado de fora e ressecou tudo. Como eu comentei, eu não tinha uma espumante rosé, porque eu acho que essa receita é chique, ela é sofisticada e pede um líquido sofisticado. Vou usar uma espumante rosé, mas você pode usar a branca ou mesmo o vinho branco. Lembrando que no cozimento todo o álcool irá evaporar e vai ficar somente o sabor da bebida. Mas se mesmo assim você não quiser usar uma espumante, ou mesmo você pode usar uma cidra, se for o caso, você pode usar água. Eu vou usar 350 ml de espumante. Agora eu vou usar essa super tampa para evitar que o gás saia. Mas se por acaso você não tiver uma tampa dessa, você pode colocar uma colherzinha de chá, que assim o gás irá se manter. Outra receita que eu tenho aqui no canal também, que eu acho linda, maravilhosa e chiquérrima, é a geleia de espumante com pimenta. Nesse caso aqui, eu não quero colocar pimenta, eu quero uma geleia mais delicada. Então, 350 ml. Essa champanhe, ela não é doce. Ela, como é chamada aqui em Portugal, é bruto. Quando a bebida não é doce nem meia doce, é chamado de bruto, que é o seco ou o brute no Brasil. Então, vamos fazer as contas. Com mais 20 gramas, vamos arredondar para 400 gramas entre líquido e pétalas de rosa. Por que eu estou fazendo essa conta? Para saber quanto eu vou usar de açúcar. Eu não gosto de preparações muito doces, então a minha tendência é sempre diminuir a quantidade de açúcar. Mas fique à vontade, caso você prefira uma geleia mais doce, aumentar a quantidade de açúcar. Então, pelas nossas contas, como eu gosto de usar metade, eu tenho 200 gramas de açúcar. Eu vou usar o açúcar demerara, mas você pode usar o açúcar cristal, o açúcar refinado. Eu só não recomendo que você use o açúcar mascavo, porque senão você pode tingir essa geleia, que vai ser um pecado. Agora eu vou dar uma mexidinha aqui. Vou ligar o meu foguinho e aqui agora eu não posso deixar essa geleia sozinha, porque pode acontecer do açúcar depositado no fundo vir a queimar. Então o ideal é você mexer de tempos em tempos. Só que ainda falta um ingrediente para
continuar o cozimento, que será o vinagre. Estou usando aqui um vinagre de morango. Dê uma olhadinha na nossa playlist vinagres, que você vai ver como esse vinagre ele é aromático, a boca da gente fica cheia d'água. Mas se você não tiver um vinagre de morango, você pode usar o vinagre que você tem em casa. Eu tenho aqui 50 ml de vinagre. E então irei ficar aqui com a minha mistura, que já está linda, até que o açúcar na minha mistura se dissolva por completo e esse líquido, a espumante, reduza bastante e vai começar a borbulhar bem. Nesse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma pectina. Bom, como vocês podem ver, o líquido reduziu bastante, as minhas pétalas estão translúcidas. Ela está borbulhante e vou então adicionar a pectina. Eu tenho 120 ml. Agora então eu vou cozinhar mais um pouco até que a pectina dê o efeito gelificante, porque a gente deve lembrar sempre que o jeito, a textura da geleia, você só vai ter a certeza de como ela vai ficar depois que ela esfriar, mas ela começa a te dar os indícios que está no ponto, pelo menos do jeito que eu gosto que a minha geleia fique. E aí agora aqui vamos ficar mexendo. Eu sempre gosto, depois que a geleia esfria, eu gosto de envasar. Prefiro potes de vidro porque fica mais fácil de você higienizar e depois também esterilizar. E se você quiser, você pode também dar o vácuo. Dê uma olhadinha no vídeo como esterilizar e dar vácuo em pote de vidro. Porque no caso, você fazendo uma quantidade grande, não só de geleia de rosas, mas outras geleias, você pode dar o vácuo, assim, pode mantê-las fora da geladeira ou mesmo dar de presente. Então, assim que a minha geleia me mostrar que está no ponto que eu gosto que fique, eu retorno novamente e mostro para vocês como ela me diz que vai estar no ponto. Até daqui a pouquinho. Bom, aqui vocês podem ver que o primeiro indício é a quantidade de bolhas. Olha quantas. Outra é quando você mexe, a geleia já está mais encorpada. Vou até agora desligar o meu fogareirinho, mas vai continuar aquecendo porque é de resistência. E o outro indício é o seguinte: se eu colocar as costas da colher aqui assim, levantar e aguardar um pouco, e se eu passar assim a mão, vai ficar grudada aqui no meu dedo, não vai escorrer e o caminho que fez não vai se unir. As duas partes não vão então se unir. Para o meu jeito de servir está no ponto. Eu vou aguardar que ela esfrie, aí assim que ela estiver bem fria, eu volto e mostro para vocês a textura que eu gosto que ela fique. Lembrando que, caso você prefira uma geleia mais encorpada, você pode ou aumentar a quantidade de pectina, como também o tempo de cozimento. Então, vou aguardar que ela esfrie e daqui a pouco eu volto. Agora que a minha geleia já esfriou, olhem só que cor linda! Ela está como eu gosto. Olha só, as rosas. E desse jeito, ela fica mais fácil de você espalhar, seja por cima de um queijo ou acompanhando alguma carne.